Olá, boa noite. Você quer se tornar um pesquisador na área da saúde, mas não sabe por onde começar? Ou não sabe se esse caminho é realmente para você? Aqui, na série Entrevista com Researcher Top, eu converso com pesquisadores e pesquisadoras que estão vivendo a ciência na prática, compartilhando trajetórias reais, desafios e tudo aquilo que ninguém te conta sobre a trajetória e a carreira acadêmica. Se você quer construir o seu caminho na ciência com mais clareza e estratégia, já se inscreve no canal e vem comigo. Hoje eu converso com uma super researcher top, Ludmila Pérez Gargano. Ludmila é farmacêutica, mestre em doutor e doutora em medicamentos e assistência farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em economia da saúde pela Unicamp e em ciência de dados pela USP. Desde 2018, mas eu acho que foi antes, ela atua em avaliação de tecnologias de saúde, com experiência em avaliações econômicas, protocolos clínicos, análise de evidências e tomada de decisão em saúde. Sua trajetória conecta pesquisa, análise de dados, inovação farmacêutica e políticas de saúde, mostrando como a ciência pode contribuir diretamente para decisões que impactam milhares de pessoas. É uma honra estar aqui com você, Ludmila. Primeiramente, eu gostaria de já começar perguntando onde nasceu essa menina que queria ser pesquisadora? Quando ela nasceu? Quando desabrochou? Ou foi um caminho que aconteceu por acaso? Boa noite, obrigada pelo convite, Cris. Boa noite, ou para todo mundo que estiver nos ouvindo. É um prazer falar desse caminho para mim, e um exercício também, né? Agora vindo para cá é que eu comecei a refletir ali sobre a minha história, como que eu realmente cheguei aqui, e é um exercício bem interessante. É, bom, que eu consegui aqui remontar das É origens, né? quase uma análise, né? É quase uma, uma sessão de psicanálise. Mas uma coisa que eu percebi, a gente começa a definir muito nossa formação profissional no ensino médio, né? É um momento muito marcante para a gente. Então, naquele momento ali, eu acho que eu tinha muito essa reflexão de quem eu queria ser, porque a gente conecta também, né? A profissional a ser alguém. E eu sempre tive essa visão que eu queria ser pesquisadora. Que legal. Então, no ensino médio, a gente vai direcionando ali até para poder fazer o vestibular. Na minha época ainda era a segunda etapa aberta, né? Então, você Uhum. tinha que saber a prova que você ia fazer. Uhum. E eu queria estudar ciências da saúde, ciências naturais, mas eu já sabia que eu não queria prestar cuidado em saúde, né? O cuidado farmacêutico, o acompanhamento de pacientes. Mas eu queria fazer farmácia. Eu tinha isso muito claro para mim. É claro que, assim, na época, a minha ideia de pesquisa era outra, tá? Uhum. Eu entendia a pesquisa como laboratório, principalmente como, ah, enfim, né, só bancada. Era isso que eu entendia como pesquisa. Para mim existia isso, mas era isso que eu queria. Ou desenvolvimento farmacêutico também era uma coisa que me interessava muito. Enfim, eu queria química e farmácia e biologia, era o que tinha na farmácia, mas eu não queria necessariamente ser uma farmacêutica que atua no cuidado. Então Uhum. isso eu tinha muito claro para mim. Mas você se imaginava com um jaleco branco lá no Com um jaleco laboratório. fazendo a minha pesquisa no meu laboratório, era Meu isso. Deus, e quando é que você se decepcionou e falou, não quero? Isso aconteceu realmente. E aí eu entrei com essa cabeça na faculdade. Então, desde o primeiro período, olha a ansiedade, né, a louca. Desde o primeiro período, eu já procurei laboratório para trabalhar como iniciação científica. Porque eu queria entrar e saber como é que faz e estudar. E aí eu passei em um laboratório de microbiologia, fiz um período no laboratório de parasitologia, então imagina, eu estava caçando alguma coisa. E aí eu fui evoluindo no curso, né? Mas para o final do curso eu fiquei um período muito grande no laboratório de biologia molecular lá da Faculdade de Farmácia. E não é que foi uma experiência ruim, foi muito boa, foi Uhum. muito construtivo, eu aprendi muito, trabalhei muito também no laboratório, mas eu entendi que não era mais o que eu queria. Eu não queria ficar na academia e ficar só fazendo pesquisa dentro de laboratório. Não era mais o que eu imaginava que Uhum. seria. E aí tiveram duas coisas que aconteceram na graduação que mudaram minha perspectiva, Foi o ponto de o virada. ponto de virada. Uhum. O primeiro, eu acho que você também estava envolvido nele, que foi o PET, o trabalho, ensino pelo trabalho. Sim.
aquilo mudou minha perspectiva, né? Então, né, para quem não conhece, era um projeto que os alunos iam para os centros de saúde acompanhar alguns farmacêuticos, e essa experiência, assim, foi enriquecedora para mim. Foi, assim, desafiador se conciliar junto com o curso, mas eu aprendi muito, eu entendi sobre sistemas, sobre acesso, sobre assistência farmacêutica mesmo. Então, mudou um pouquinho a minha visão do laboratório, tirou o meu foco ali de dentro do laboratório. E o outro ponto, eu acho que eu já Mas comentei. deixa eu contar uma coisa assim muito interessante que para mim, eu não sei se para você é tão claro essa parte da história. Quando ela estava no PET, eu era uma das orientadoras junto com a professora Marina, e aí teve uma ideia, eu não sei da onde que partiu essa ideia, que ia ter o dia D, que era o dia da coleta dos medicamentos descartados no centro de Isso. saúde. Uhum. E aí a Ludmilla, junto com o Aleph, É o Aleph. com o Aham. Aleph, tomaram essa ideia para si, participaram do evento, coletaram todos os medicamentos, depois descreveram tudo, né, uma base de dados, precificaram. Eu falei, então vamos escrever um artigo, vamos. A Ludmilla e o Aleph chegaram com o artigo pronto. E aí já saiu com um artigo publicado, né? Você saiu Foi. da graduação com esse artigo publicado, prontinho, uma revista internacional. Então, assim, você Nossa, sempre teve essa proatividade, e para mim foi a maior surpresa. Eu achei que eu ia ter um maior trabalho de corrigir artigo. Na verdade, você trouxe tudo pronto e depois virou referência para um aluno de mestrado que eu estou acompanhando. que legal. Ele está defendendo nessa área de descarte de medicamentos, está fazendo a precificação e, lógico, eu vou te chamar para a banca em breve. Esse artigo foi muito importante para mim. Eu fiquei muito feliz com a construção dele. Ele deu muito trabalho, né? Eu nunca tinha feito uma coisa desse tipo. E nem Mas foi chat muito legal. GPT na época, Não, né? E a gente tabelava mesmo, coletava, né, os pacotinhos de medicamento. A gente fez uma planilha gigantesca e depois revirando Excel, fazendo as análises ali. Mas foi uma experiência muito legal. Inclusive, depois eu trouxe o Aleph também para trabalhar na ATS, numa época que eu trabalhei na consultoria. Então, a gente vai mantendo mais ou menos assim o foco, né? Aham. Mas foi muito legal essa época. E o segundo ponto que foi essa virada de chave para mim, eu acho que eu já comentei com você, que foi a disciplina de farmacoeconomia que você deu um período como optativa. Olha, essa parte eu não sabia. Não, Não. foi isso que mudou para mim. Foi este momento, esse semestre. Na época eu já estava mais para Eu o preciso final. voltar a dar essa disciplina. Não, foi transformadora para mim. Na época, eu já tinha entendido que a pesquisa de bancada não ia colar, não estava muito nessa vibe mais. Eu não queria ir trabalhar na farmácia, eu não queria, nossa, não queria mesmo hospital. Não estava muito inclinada também para a indústria. Então, assim, eu estava no final, né, encaminhando já para começar meu TCC e eu estava perdida. E aí eu fiz essa disciplina. Na época eu me lembro que foi um semestre que o Roberto estava fazendo o trabalho sobre willingness to pay. E a gente, inclusive, foi fazer coleta. Ah, sim. Então aí que eu entendi que existiam outras formas de fazer pesquisa. Aham. Assim como o trabalho lá do Legal. artigo, né? Antes eu não via isso como pesquisa. Eu via como trabalhos. E aí eu lembro que nessa disciplina eu fui na sua porta, eu bati e perguntei, falei assim, olha, Cris, eu gostei muito e eu quero trabalhar com isso, e agora? Você tem algum trabalho para mim, algum projeto? E na época você me indicou o CECATS, o professor Augusto. Eu falei assim, sim senhora, vou lá. Bati na porta do professor Augusto, né? Para quem não sabe, desde então eu trabalho com o Augusto e o CECATS, eu sou pesquisadora lá até hoje. Até hoje. E aí, bom, e aquela coisa, né? Bom, quer trabalhar, tem trabalho. Então, eu comecei a desenvolver lá. muito. E muito. Eu fiz a minha primeira revisão sistemática, que foi o meu projeto de TCC, defendi o TCC com essa revisão, e aí que eu abriu essa porta para mim, que é a avaliação de tecnologias em saúde, ATS, que é o que eu amo de paixão trabalhar, e foi quando eu comecei mesmo a me desenvolver nessa área. Então, esse ponto mudou, assim, a minha trajetória profissional. Maravilha. Conta pra gente, então, já seguindo essa trajetória, esse caminho, o que você trabalhou no mestrado e depois no doutorado? Tá. Nesse período, então, que eu comecei ali como estagiária ainda no CECATS, a gente tinha alguns estudos, né, de ATS mesmo, então tinham os estudos em suporte para o Ministério da Saúde e alguns outros estudos com análises de bancos de dados, né, então o professor Augusto tem esse projeto, junto com o professor Acurso na época, de vinculação de bases de dados do SUS,
e a gente conduzia ali projetos com esses dados, né? Então, o meu mestrado, ele foi nessa área, a gente fez uma grande coorte Uhum. com essa base de dados de mundo real para acompanhar pacientes especificamente com DPOC. E uma coisa que eu aprendi também na ATS é que não vai importar mais daqui para frente qual é o tema. Em algum tempo você vai se tornar especialista naquilo, você, né, mergulha profundamente, aí a gente vai mudando ao longo do tempo. É uma E dinâmica que eu gosto muito também dessa área. tá sempre aprendendo, né? Você está sempre aprendendo, isso aí é definitivo. Não tem Não, monotonia nunca, não gente. tem, não tem um trabalho novo que você pega assim, esse aqui eu sei fazer do início ao fim tranquilo, não vai me dar trabalho, não. Você vai parar em algum momento e ter que pesquisar e aprender uma coisa nova. E eu acho isso muito bom também, acho que combina muito com a minha energia, assim, minha dinâmica, sabe? Uhum. E aí eu fiz esse trabalho com base de dados do SUS, aprendi muito em análise de dados. Então, esse lado da pesquisa eu também não conhecia bem, né? Então, não necessariamente você tem que ir lá coletar as informações, acompanhar o paciente. A gente tem base de dados para conduzir pesquisa. E aí foi basicamente isso. E nesse meio tempo, assim que eu formei, eu continuei ali como pesquisadora no CECATS. Então Uhum. eu fui me aprofundando, né, conhecendo outros tipos de estudo, muito envolvido também com a docência, né? Então a gente sempre acompanhou muito. E isso faz a gente evoluir, né? Muito. Os professores comentam com a gente, eu achava que era golpe, mas é realmente verdade. Você quer aprender alguma coisa, prepare-se para dar uma aula daquilo. E realmente a gente mergulha no assunto e aprende um assunto novo. É a ideia da Cora Coralina, né? A gente aprende ensinando e ensina aprendendo. Aham, É exatamente. muito interessante isso, porque até hoje, às vezes eu vou dar aula, eu estou falando uma coisa e faço uma conexão. Coisa que eu dou aula há mais de 10 anos, eu faço a conexão naquele momento. Então, Aham. cada semestre é diferente. Você vai se aprofundando, né, refletindo mesmo. Uhum, E, né, no dia a dia, só no trabalho, você às vezes não consegue parar para fazer essas reflexões. uhum, Então, hoje também, né, uma parte boa da minha atuação é dar aula, e é algo que eu gosto, né? Um tipo de aula específica, mas eu gosto também uhum, desse exercício. uhum. E no doutorado, eu me lembro, Ludmila tentou o doutorado e eu que fui da banca. E era uma ideia muito gigante, assim. Falei, ela não vai dar conta, mas eu conheço a Ludmila. Ela, quer dizer, é um projeto gigantesco, eu não pensei que ela não fosse dar conta, mas ia dar muito trabalho. Eu cheguei a conversar com o professor Augusto, você nem sabe disso. Eu liguei para ele e falei: olha, ela é muito boa, mas esse trabalho não está factível. Ele falou assim: tá, para a Ludmila tá. Ai, só que mudou, né? Acabou que Mudou. você Esse trabalho mudou. realmente foi uma loucura. Ele mudou de loucura, mas continuou uma loucura. Contextualizando ele um pouquinho, então, na verdade, a ideia surgiu por acaso, né? A gente estuda muito Igual a inovação, maçã lá foi assim, completamente por olha. acaso. Na época, eu estava muito nessa onda de ler sobre investimentos, e eu gostava muito, estava aprendendo, estudando, etc. E aí o Augusto viu isso na minha mesa, uma vez que eu estava com um livro lendo, a gente estava rodando uma análise de alguma coisa, e aí falou assim, "Ai, tem uma ideia." Eu falei, ué, então tá bom, eu gosto de ideia. E aí a ideia inicial era usar as ferramentas da ATS, isso que a gente faz no dia a dia, que é avaliar uma inovação, um medicamento, para tentar predizer um pouco o comportamento em mercado das empresas, né? Uhum, Isso é o que move o setor farmacêutico. Então, uhum, uma boa inovação deveria levar uma empresa a melhores chances de sucesso no mercado. uhum, Então, a ideia começou assim. E o primeiro desafio, então, era entender como que a gente vai avaliar agora a inovação. uhum, E no meio desse processo, né, recuperar a literatura, ver o que existe, o que dá para fazer, o que tem de método para adaptar, eu comecei a esbarrar muito em aspectos de precificação. E uhum. aí eu levava para o professor e falava assim, olha, acho que a gente podia levar isso aqui para a CEMED, acho que isso aqui ia ser interessante. Ele, não, esquece isso, vamos focar no investimento. Mas acabou que as coisas foram evoluindo, até por conta do cenário em que a gente está, o próprio Ministério da Saúde, né, com esses projetos, essas parcerias,
trouxeram um pouco dessa Outros necessidade métodos. de novos métodos para dar suporte às estratégias de precificação e negociação de preço no contexto de incorporação. E também teve a dificuldade de você definir o que de fato era inovação, que foi a grande problema. descoberta do seu trabalho, né? Exato. O grande avanço, a inovatividade da sua tese foi definir melhor o que é uma inovação. Exatamente. Esse é um tema bem interessante, eu até trabalhei isso essa semana na newsletter, que a gente tem na nossa cabeça que tudo que é novo é melhor. Né? Isso no campo do medicamento, da tecnologia, você pega um celular por que dá fila para poder comprar o novo celular da Apple que lança anualmente? Porque as pessoas acham que vai ser melhor mesmo sem ainda conhecerem, mas tem uma certeza que o novo é melhor. Então a gente bota essa esperança. Uhum. Mas no campo do medicamento nem sempre é assim, Exato. né? O medicamento, muitas vezes, ele vai ser novo, vai ser mais caro, mas pode não ser a melhor opção. Exato. Um bom paralelo para a gente entender talvez sejam os Me Too, Uhum. certo? Se você pensar como um produto novo no mercado, é um produto novo no mercado, mas você chamaria de inovação? Não, a gente já tem claro que o Me Too é uma coisa parecida e que não me traz benefício adicional. Então, a gente já parte da ideia aí que inovação tem um critério. E ela tem um grau. Eu preciso de, em alguma dimensão, ter algum benefício a mais para aí sim falar que é inovação. Então, provavelmente, eu vou conseguir dizer que, bom, se ela for muito boa, ou se ela atingir essas características, pode ser que seja uma inovação muito boa, seja muito inovadora. Né? E aí a gente vai detalhando ali, que foi o principal desafio da tese. Então, eu gastei os 2, 3 primeiros anos, né, do doutorado me revirando essa literatura e tentando descobrir como é que a gente faz com isso, como que eu vou avaliar agora. E aí foi que a gente decidiu abortar a segunda parte, focar no aspecto da precificação, porque era muito mais nosso dia a dia, tinha muito mais aplicação, tinha essa demanda vindo, né, do mercado, do ministério, enfim, da própria situação que a gente está como país. Então a gente falou assim, não, beleza, vamos descansar esse pedaço aqui, vamos aparecer outros alunos para dar sequência nesse trabalho e a gente segue nessa avaliação de inovação agora com uma nova visão que foi da precificação. Maravilha. E mudando um pouco assim o assunto, mas com foco na pesquisadora, você sai de uma perspectiva que era de bancada e vai para uma perspectiva que é análise de base de dados secundários. E isso você fica praticamente o tempo inteiro no computador, né? Então a sua vida, o seu trabalho passa a ser um computador. Qual que é a sua principal válvula de escape para se manter saudável nesse ambiente que acaba sendo hostil? O computador é muito hostil com a gente, né? Você fica ali solitária e é toda dolorida. Quais são as suas principais válvulas de escape? Olha, realmente eu não tinha pensado por esse ponto de ser uma válvula de escape, mas o que eu tenho mais gostado muito de fazer, que eu não consigo abrir mão, né, e me faz mal abrir mão, é a corrida. Então, talvez justamente por isso, né, por sair dali de dentro, sair da frente do computador é algo que eu tenho balançar o esqueleto todo, né? Exatamente. E assim, o melhor tipo de corrida que eu gosto é o que eu só vou. Não levo nem fone de ouvido, eu gosto só eu e meus pensamentos, e eu não quero ver ninguém, eu não quero nada. É só ir e gastar energia, ficar uma hora ali e depois voltar para casa. É isso. Tem dores que você não fala com ninguém, que você nunca comentou nesse processo? Solidão, tristeza, angústia, ansiedade, depressão, sei lá. Olha, ansiedade talvez um ponto muito importante, né? Mas seria talvez relacionado à área, não sei se necessariamente, né? Mas relacionado a vivência profissional mesmo, acho que mais nesse sentido. Durante o mestrado eu tive muita ansiedade nessa questão de você ter um prazo para entregar e você precisa chegar em algum resultado. Então, eu senti bastante ansiedade nesse período. E realmente, se a gente pensar, né, esse tipo de pesquisa, ela é um tanto quanto solitária. Então, na minha área, por exemplo, a gente, né, no meu trabalho hoje, todo mundo fica home office. Eu vejo meus colegas de trabalho eventualmente, né? Nos eventos, Nos igual aqui. eventos. E a gente acaba valorizando muito esses momentos, né? Então, é muito bom.
Então, talvez sim seja uma profissão um pouco mais solitária, né? Se você Uhum. fica ali no seu... E realmente, para você conseguir fazer, você fica concentrada, né? Você fica Uhum. focada. Uhum. Talvez dependa um pouco do ponto, né, que a gente está em momento profissional. Porque quando eu estava começando lá como estagiária, a gente trabalhava muito em grupo, justamente para poder ir aprendendo. Então, Uhum. esse processo de trabalhar com outras pessoas e ir dividindo era um pouco diferente. Uhum. Hoje eu acho que a pandemia mudou a nossa perspectiva e fica mais cada um ali no seu. Você pede ajudas pontuais, então esse eu acho que é um ponto um pouco complicado, um lado um pouco ruim, né, dessa forma de Uhum. trabalho. É pior ou melhor? Eu acho que é pior. É pior? Eu gosto muito de ficar em casa, né? Aham. Mas eu sinto falta, sim, desse convívio, né? Eu sei, eu digo É porque dual, né? Paradoxal pra gente. Ai, paradoxal, que assim, preguiça de ir, mas queria que muito, delícia. queria estar lá, mas eu não queria sair de casa, né? É um pouco isso. Eu entendo perfeitamente que eu também sou dessas. Falando nisso, né, assim, vivemos uma era de excesso de informação e dados. Como que a ciência de dados tem transformado a pesquisa e a gestão em saúde? Nossa, só pergunta difícil. Olha, hoje acho que, principalmente pensando especificamente em pesquisa, né, e não em uso de dados no contexto mais empresarial, talvez você tenha um consumo de dados um pouco mais rápido, né, uma Uhum, mudança de tomada de decisão ali mais rápida. Se a gente pensar na pesquisa, isso vai um pouquinho mais devagar, né? Você faz uhum, uma pesquisa, você gera um conhecimento, você testa, você publica, depois você revê, para depois você conseguir mudar uma decisão mesmo, né? uhum. Talvez algo mais um paralelo assim. Então, eu acho que na pesquisa está muito relacionada a esse processo, né? A gente estabelecer ali projetos, as perguntas centrais, e aí a gente tem um longo trajeto até conseguir coletar esses dados e aí sim gerar um resultado. Uhum, Na ATS talvez seja um pouquinho mais rápido, mas não necessariamente ciências de dados, né? uhum. É mais trabalhar com as evidências, né? O conjunto de evidência que a gente tem disponível e fazer ali o conjunto da ATS para direcionar a tomada de decisão. Não sei A, se eu só enrolei, se eu respondi. a inteligência artificial já chegou na ATS? Com certeza, com Chegou. certeza. Ajuda? Ajuda. Eu não sou a melhor pessoa para te falar sobre isso, que eu estou ficando um pouquinho para trás. Eu tenho que fazer um esforço às vezes para correr atrás. Uhum. Mas tem ajudado muito em processos automatizados, né? Então, por exemplo, uma etapa que é muito maçante, mas que se a gente tiver uma ajudinha, já é uma ajuda, por exemplo, para fazer uma revisão sistemática. Não que uma ferramenta faça hoje uma revisão sistemática, mas, por Aqui, exemplo, deixa eu te contar que faz, viu? alguns né, congressos já têm trazido algumas Eu tenho ferramentas usado assim. a Lipspace, que utiliza a base da Web of Science, que é perfeita. Uhum, Eu já fiz os dois para poder rodar, mas lógico que tem a limitação da base. A sim. Lipspace é da Web of Science. Agora tem uma outra que é a SciSpace, que também é perfeita. Aham. Tem alguns até de pesquisadores mesmo que montaram para seguir todo o processo, né? Pergunta de Uhum. pesquisa, picos, estratégia de busca, etc. E tem as suas validações, mas hoje a gente ainda não utiliza dessa forma, né? Até por uma questão de É, transparência, de é. realmente validar Não, como pode isso foi começar a feito. usar que É, funciona. Tá? meu sonho. Eles estão validando muito bem. Eu estou Uhum, impressionada. sim. Esse Web of Science Scopes, eu fiz o curso, curso não, uma palestra que eu assisti, assim, eu fiquei encantada, estou usando para tudo. Depois eu vou te passar. E Legal. passo, lógico, para o público que está nos ouvindo. Eu vou fazer uma postagem sobre isso. Eu tenho uma aula que eu já estou divulgando para os meus alunos, eu fiz essa aula, eu gravei, mas eu vou fazer uma postagem Aham. também. É É. sensacional. Essas buscas rápidas, você coloca o tema, ele monta a pico para você Sim. e te dá a resposta. Excelente. Pronto. Então tem acelerado muito nesse sentido. Eu não ficaria triste se me falar que tem alguma ferramenta agora que faz completamente uma revisão sistemática, porque ou etapa Não cansativa, é, né? gente? A gente fazia isso tudo manual, né? Tudo Assim, manual. selecionar títulos, Eu lembro resumos. que ainda na época que eu comecei, a gente não tinha nem. Hoje a gente tem ferramenta, por exemplo, que você sobe as referências e você vai lendo ali, marcando, né? E aqui tem dentro uma IA que te ajuda a orientar a ler, você marca palavras-chave, beleza. Antigamente a gente tinha que pegar um a um e montar uma tabela no Excel, né? Então, uma coisa rudimentar, quase.
Você sabe que a minha tese foi 2012, né? Assim, foi uma das primeiras revisões sistemáticas do Brasil. A gente Mentira. começou a selecionar qual que era a base que a gente usava, qual que era o programa e tudo. A gente Que lá no, antes disso, um pouquinho ainda era na biblioteca, né? Revisando ali os a artigos por gente, eu e tempo. a Grazi fizemos um roteiro de como que se faria a revisão sistemática no CECATS. Gente, os primórdios mesmo. Credo, me senti um dinossauro da revisão sistemática. Ai, que delícia. Reviver esses momentos é muito bom. E outra coisa assim que eu queria perguntar para você sobre essa trajetória. Você se arrepende de alguma coisa? Faria algo diferente? Não, não Não? faria. É, Nem o tempo que eu fiz coisas aleatórias na faculdade, eu não abriria mão. que delícia, que delícia. Qual que é o conselho que você dá para alguém que está entrando, mas que teve essa ideia, falou assim, eu gosto de pesquisa, eu quero. Qual que é o conselho que você daria? Ai, esse é difícil também, hein? Não sei, talvez assim, acho que se jogar mesmo, correr atrás. Hoje a gente tem conhecimentos mudando muito rapidamente, Uhum, então eu não vejo que há uma área que está nem saturada de profissional, nem saturada de conhecimento. uhum, Então a gente tem muito espaço para aprender, para testar, para inovar. Então, quer começar? Só vai, se joga, sabendo o uhum. mínimo, sabendo pouco, Uhum. sabe? Mesmo que você ache que aquela oportunidade não é a sua cara, vai. O Sim, PET foi isso para você, foi era um isso, projeto de extensão, né? De exatamente. ir para o centro de saúde, que era um lugar que você não queria de jeito nenhum. Eu não tinha a intenção de fazer cuidado farmacêutico. Então, Aham. se eu podia pensar, ah, não, para que que eu vou lá, né? Vou ter que Uhum. lidar com os pacientes e tal. E foi transformador para mim. Olha que interessante. Legal. Então, se joguem. É, tem algum apoio que foi decisivo para você, para o seu crescimento? Quem que foi sua grande inspiração, assim, a seguir? Eu acho que eu não consigo não citar o CECATS, foi fundamental. E Maravilha. assim, não só a oportunidade, né, de trabalho, mas também a bolsa que eu recebi como estagiária ainda, né, então garantir ali uma renda fez toda a diferença para mim, né, caso Uhum. contrário eu não poderia ficar, eu teria que procurar um lugar, né, um outro lugar para trabalhar. É, e também profissionalmente, foi um lugar que me deu toda a visibilidade que eu tive no meu início Uhum. da minha carreira foi justamente pelo meu tempo no CECATS. E hoje eu sinto ainda o reflexo disso. Uhum. Então, de trabalhar com bons profissionais que já desenvolviam bons projetos, Uhum. isso fez muita diferença na minha trajetória. Que lindo, é um reconhecimento. Espero que o professor Augusto ouça isso e o Chico, onde ele estiver. É verdade. Existe alguma frase, conselho ou aprendizado que mudou a sua vida, a sua trajetória que você leva até hoje? Alguma frase motivacional? Olha, minha memória é muito ruim. Você é muito Se pragmática, né? Você só ouve, faz. se ouve, eu absorvi de outra forma. Eu não consigo lembrar alguma coisa muito Adoro. específica. Ai, adorei. Assim, deve que ter, provavelmente, né? Mas eu incorporei ali de alguma outra forma, mas a frase mesmo, me esqueci. Maravilha, maravilha. Para fechar, e nós já estamos fechando, apesar de estar muito legal, e eu vou continuar conversando com a Ludmilla, eu adoro. Você é uma researcher muito top, por isso que eu te convidei para estar aqui com a gente. É, e falar sobre a sua trajetória, inspirar novos pesquisadores. Você tem uma trajetória aí de graduação, de MBA, né, de especializações, mestrado, doutorado. Acho que você foi juntando isso tudo ao mesmo Uhum. tempo. Você faz mil coisas, então assim, você é muito top. Mas para você, o que que te faz, em termos de valores, uma super researcher top? Eu fico muito honrada com esse, de estar participando desse grupo seleto de researchers. Eu não sei se eu me vejo tanto como top, mas eu me vejo como dedicada, eu sou esforçada. Então, eu gosto de correr atrás. E eu sinto muita curiosidade. Talvez seja uma característica que me deixe muito próxima, né, a esse caminho todo. Então, surgiu um método novo, eu fico com muita vontade de querer aprender, de correr atrás.
E justamente isso que me faz fazer um montão de coisa ao mesmo tempo, um montão de formação, e que parece que não está nem muito conectado, né? Um ciência de dados aqui, um mestrado com base de dados, mas o doutorado com outra coisa. Mas eu gosto muito de pesquisar outras coisas, de estudar mesmo outras áreas. Então, Uhum. acho que isso fez toda a diferença para mim. Maravilha. Muito obrigada. Eu que Muito agradeço. sucesso para você sempre. Se essa conversa fez sentido para você, já deixa o seu like e compartilha com alguém que também quer ou deveria seguir a carreira acadêmica, seja pela curiosidade, seja pela aptidão ou por outro fator. E me conta aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve com essa maravilhosa entrevista. Se você quer dar os próximos passos para se tornar um pesquisador na área da saúde, me acompanhe por aqui e pelas minhas redes sociais. A gente se vê na próxima entrevista com o Researcher Top. Um abraço e boa noite a todos. Que Obrigada. delícia!